unção do Espírito. Hoje é o último domingo e eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações. Se você parar e ver, já passaram quanto tempo desse ano? Quantos tempos? Praticamente amanhã termina o último dia do mês de junho e já passou um semestre. Um semestre ele tem quanto tempo? 6 meses. E nesses 6 meses, irmãos, já aprendemos muitas lições aqui nessa igreja. Lições lindas, extraordinárias, tudo isso para a glória de quem? De Deus. No mês de janeiro, a gente aprendeu durante 12 dias em seguida as primícias para Deus. Em fevereiro, a gente aprendeu os céus abertos. No mês de março, a gente aprendeu vitórias. No mês de abril, memorial de Deus. Maio, jornada feliz. E em junho, a gente está aprendendo sobre o quê? A unção do Espírito. Aonde que nós estamos entregando para você o azeite que foi consagrado por quem? Pelo missionário que teve nesse mês na nossa igreja sede. E aí, meu querido, eu creio que Deus tem abençoado a sua vida e vai abençoar a sua casa no nome de quem? De Jesus. E nesses domingos da unção do Espírito, que a gente está vivendo, dias especiais, tudo para a glória de quem? De Deus. Mas para mim, pastor, obter o Espírito Santo, eu preciso ser o templo dele. Não adianta eu querer obter o Espírito Santo se eu ainda não sou o templo do Senhor. Jesus ele não leva em conta, irmão, o tempo da ignorância. Que tempo da ignorância, pastor? O tempo que ficou para onde? Para trás. Ele quer saber do agora. Como é que você está com Deus hoje? A Bíblia deixa bem claro lá em 1 Coríntios 11, 28, examinai o homem a si mesmo. Eu não tenho uma bola de cristal para pegar aqui o seu nome e colocar e dizer, olha, a vida da fulana, do ciclano, está assim, está assado, ele precisa disso, precisa daquilo. Não. Mas você sabe, irmão, quando, pastor? Quando você olha no espelho e olha você. Ou quando você, meu querido, se examina. Por quê, pastor? Não tem como o Espírito de Deus habitar na minha vida se eu estou, pastor, de vestes sujas? Não. Se eu estou com um templo sujo? Não. Sujo com o quê? Com mágoa, com tristeza, com rancor, com passado. E no livro de 1 Coríntios 3, 16, primeiro livro aos Coríntios, ou primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Amém? 3,16. Quem achou, diga glória a Deus. Aí ele diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Você sabia que você é o templo de quem? De Deus. Olhe para o seu irmão, diga para ele: você é o templo de Deus. Porque o Paulo ele deixa bem claro: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em quem? Em vós. Mas pastor, dentro de mim? Sim. A Bíblia não diz que você é imagem e semelhança de quem? Do Senhor? Mas pelo Espírito Santo habitar dentro de você, para Ele, meu irmão, viver dentro de você, você precisa fazer o que está escrito lá no livro de Salmos: entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará. Mas pastor, e eu preciso disso na minha vida? Sim. Ah, mas agora o que eu faço, pastor? Vamos lá. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Você está pertinho. 1:5. Diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos, nele e em toda a palavra e em todo o que, irmãos? O conhecimento. Pastor, eu não sabia que eu era enriquecido. Como é que eu sou enriquecido? Quando eu tenho o quê?
o conhecimento da palavra. A Bíblia deixa bem claro em Oséias 4:6 que o povo sofre por falta de quê, irmãos? De conhecimento. E quando você, meu querido, deixa de lado o conhecimento, deixa, meu irmão, Jesus de lado, sabe o que acontece? Você começa, meu irmão, a ser pobre. Não é pobre no físico, mas pobre espiritual. Por quê? Provérbios 13:13, coloca aqui na televisão rapidinho, coloca Provérbios 13:13, olha aqui na televisão, para você não perder tempo, bem rapidinho, que diz, 13:13, o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme os mandamentos será o que, irmãos? Galardoado. O que você tem temido? Você tem ficado com as pobrezas do mundo? Pastor, mas o diabo diz que o mundo é rico. Meu irmão, essa riqueza aqui, ela fica. A maior riqueza você vai ter aonde? No céu. Aí eu vou te dar um exemplo. Qual o exemplo? O jovem rico. Jesus olha para ele e diz, ele diz, mestre, para Jesus, o que eis de herdar a vida eterna? Como é que eu faço para me herdar, Jesus, a vida eterna? Jesus diz para ele, guarda o quê? Os mandamentos. Não foi isso que Jesus falou para ele? Sim ou não? Ele diz, eu tenho guardado isso desde a minha mocidade. Tem tradução que fala que ele tem observado, mas não vivido. Mas Jesus perguntou para ele, olha, tu tem guardado qual? Tu tem amado o teu próximo como a ti mesmo? Sim. Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Também. Maravilha. Mas te falta uma coisa. Vem aqui. Vende tudo que tu tens e dar a quem? Aos pobres, porque eu te darei um tesouro no céu. A Bíblia fala que o jovem rico, ele sai diante de Jesus triste, porque ele tinha muito o quê? Riquezas. E a riqueza que ele tinha era física, mas ao mesmo tempo que ele tinha aquela riqueza física, o jovem rico, ele era pobre espiritualmente. E o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro para nós o quê? Que em tudo fostes enriquecido. Você sabia que você é rico e você muitas das vezes nem sabe? Rico? Como assim, pastor, que eu sou rico? Como é que o senhor está dizendo uma coisa que eu não sei? Eu vejo. Não, meu irmão, rico porque você tem a alegria do Senhor. Rico que você está vivendo hoje com Jesus, uma vida nova. A velha criatura, ele tem que ficar para onde? Para trás. Aí você para e pensa, como é que era a sua vida antes de servir a Jesus? Eu estava vindo hoje pela manhã para cá, para a igreja, com a Chala e o Diego, e aí passei por um acidente, e aquilo ali, meu querido, veio uma novela dentro da minha cabeça. Como, pastor? Um filme que poderia ser eu ali, ter batido aquele carro, bebido a noite inteira, e quem ia ficar feliz? Satanás. Mas eu estava vindo para onde? Agora, uma nova vida em Cristo, para a igreja, buscar o Senhor, adorar o Senhor, trazer a palavra de Deus. Às vezes, meu irmão, nós somos muito ingratos com o Senhor. E tem um ditado que diz que ingratidão, ela tira o quê? Afeição. Olha para você, irmão, e veja como Jesus mudou a sua vida. Antigamente você não tinha dinheiro nem para comprar um sorrisal, nenhuma para comprar, meu irmão, um açúcar. Ia falar com o vizinho, vizinho, me preste um pouquinho de açúcar. Aí ele ia te trazer o quê? Como que ele trazia para você? Um pacote? Não, ele botava lá na xícara, né? Aí, ó, depois te devolvo. Devolve nada. Era assim. Pastor, e hoje é diferente, sim. Lógico que muitas coisas mudaram, sim. Mas hoje o seu dinheiro, meu querido, não é para gastar com besteiras, com bebidas, com farra. Hoje, meu irmão, é para viver uma vida em quem? Em Jesus. Você pensa duas vezes antes de fazer algo. Se coloca na direção de Deus.
E aí a Bíblia deixa bem claro que nós fomos enriquecidos em toda a palavra de Deus, em todo o conhecimento. E o versículo 6 diz: como foi mesmo o testemunho de Cristo, confirmando entre vós, de maneira que nenhum dom, o que é dom? Falei no primeiro domingo deste mês, o que é dom? Quem lembra? De manhã teve uma pessoa que livrou. O dom é o quê? Um dos dons que nós aprendemos. O que é um dom? É quando você conquista o que, irmãos? O Espírito Santo. E pastor, e o Espírito Santo é um dom? Sim. E ele se manifesta através da onde? Quando você tem a palavra. Pastor, como assim? Vamos lá aprender sobre os frutos do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Livro de Gálatas 5, 22. Livro de Gálatas 5, 22. Quem achou, diga amém. Mas o fruto do Espírito é: o primeiro qual é? Amor. Amor é a mesma coisa de caridade. A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmo. E o segundo, gozo. Gozo é o que? Alegria. Não é para viver, meu irmão, com aquela cara de chupar limão. Tem dia que tá com aquela cara ruim, feia. Não. Aí terceiro qual é? Paz. Esses três frutos, meu irmão, você precisa ter. Paz, pastor, sim. Mas muitas das vezes, pastor, eu estou aí agoniado, estressado, ansioso. Eu não sei o que fazer. Esses três frutos do Espírito, os três primeiros são essenciais na nossa vida: amor, alegria e paz. Aí vem longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e o que mais? Temperança, que é a mesma coisa de domínio próprio. São quantos frutos do Espírito, irmão? 9. Pastor, mas eu não adquiri nenhum desses. Eu preciso ter. Para mim ter o Espírito Santo, eu preciso ter os frutos do Espírito. Porque o versículo 23 diz: e contra essas coisas não há o que, irmãos? Lei. Quer dizer, pastor, não há lei contra essas coisas. Com amor eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Com alegria eu conquisto, meu irmão, a tristeza, muitas das vezes, do meu próximo, que vive triste, que vive amargurado. Sempre eu tenho a alegria de Deus. Eu mostro que Jesus está na minha vida. Sempre sou uma pessoa positiva e não negativa. Uma pessoa, meu querido, que fala e fala com a autoridade do nome de quem? De Jesus. Uma pessoa que, meu irmão, que tem paz, que tem a verdadeira paz que excede todo entendimento. Porque contra essas coisas não há o que, irmãos? Leis. E quando você obtém isso, você obtém o Espírito Santo. É, pastor, sim. Porque no livro de 1 Coríntios 14, 5, primeiro livro aos Coríntios 14, 5, diz assim, ó: e eu quero que todos vós falareis em línguas estranhas. A vontade de Deus é essa, que todos nós falem línguas estranhas. Mas eu nunca consegui. O que eu falei? 1 Coríntios 11, 28. Examinai o homem a si mesmo. Porque se você veio para Cristo, você precisa ser uma nova criatura. Aí eu vou te dar um exemplo. Um homem que se tornou um homem quando aceitou a Jesus, um homem de Deus, uma nova criatura, e foi batizado até no Espírito Santo. Vamos lá, Atos capítulo 9, versículo 3. Vamos ler o versículo 1, tá? Atos dos Apóstolos 9, 1. O nome dele era Saulo de Tarso, que depois se tornou o apóstolo Paulo, no nome de Jesus. Olha o que diz.
Para a glória de Deus. Quem achou, diga amém. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco e para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguém daquela seita, quer homens e quer mulheres, os conduzisse preso aonde? A Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, da onde? Do céu. O Saulo, ele deu uma ordem. Se alguém pregasse Jesus em algum lugar e fosse visto, era para ser preso e ir para onde? Para Jerusalém. Você já ouviu falar do Tasso quando ele ajudou a matar um homem, um apóstolo chamado Estevão? Estevão pregando, a pledejar Estevão até a morte. Porque, pastor, o Saulo era um perseguidor, irmão. O Saulo, para os apóstolos, era um demônio. Por quê? O Saulo, ele não deixava as pessoas, meu irmão, que falar de Jesus. Por quê? Porque o Saulo, ele era uma velha criatura aqui. Mas acontece algo. Uma grande luz vem dos céus. E no versículo 4 diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que vem fazer. Irmão, o Saulo estava cego. E aí ele reconhece que quem estava falando com ele era quem? Jesus Cristo. E aí, meu querido, ele pergunta as direções. E as direções qual era? Ele ouvia a voz de Deus. Porque se o Saulo ficasse com o coração de pedra ali, ele ia continuar do mesmo jeito que estava. Não tem um ditado popular que não diz por aí: se não for pelo amor, vai por onde? Pela dor. Pastor, eu já vi pessoas, meu irmão, que já perderam um filho para vir para Jesus. Um filho. Você sabe a dor de perder um filho? O filho, pastor, não sei, e nem queira saber. Porque também o senhor não sabe, né, pastor? Não sei, mas eu acompanhei alguém que perdeu um filho e foi depois para Jesus. Por quê, pastor? Às vezes a pessoa está nessa. E também já vi pessoas que perderam uma filha e morreu junto com ela, depois de uma semana. E esse negócio sério. E o Saulo estava ali, meu irmão, não mais resistindo. A Bíblia fala assim, que no versículo 6, assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, levanta e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. Aí diz assim, 7: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Porque o recado era para quem? Para Saulo. Se você veio aqui hoje, o recado não é para aquele que está em casa. Sabe qual é a nossa mania? Hoje a palavra foi para ti. Se fosse para ele, ele estaria aqui. A palavra foi para você. É para você.
É você que precisa, meu querido, examinar o que? A sua vida. A salvação, ela é o que? Individual. E aí a Bíblia diz assim, 8: e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Não comeu e nem bebeu. O que o Saulo estava fazendo nesses 3 dias? Se consagrando para receber o Senhor. Quantas vezes nós não vamos para Jesus de qualquer jeito, qualquer maneira? Sabe por quê? Porque quando convida a gente para ir para certos locais, você se arruma, você se maqueia, passa um melhor perfume. Às vezes, meu irmão, vem para a igreja até de chinela trocada, porque está com pressa. Vambora. Às vezes, meu irmão, o tempo que você tem, você nem ora mais, nem busca mais o Senhor. E o Saulo estava ali em 3 dias, sem comer, sem beber, e ele não via a ninguém. E aí no versículo 10 diz: e havia em Damasco um certo discípulo, chamado quem? Chamado quem? Vamos participar, irmão. Chamado quem? E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado o Saulo, pois eis que ele está o quê? Orando. O Saulo estava se derramando aos pés de quem? De Jesus, se preparando para receber Jesus, se preparando, porque se Deus mandou ele ficar bem ali, ele estava ali esperando. Jesus vai lá e fala com Ananias, e Ananias ia trazer a bênção para a vida do Saulo. Mas aí acontece o que? Versículo 12: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, por quantos os males tem feito aos teus santos, aonde? Em Jerusalém. Aí eu te pergunto, se fosse pelo Ananias, ele iria? Não. Muitas das vezes a gente acha, o fulano não merece, o ciclano não. Se fosse pelo Ananias, ele falou: Senhor, já ouvi falar muito desse homem, já ouvi falar muito dele. Ele, olha, esse homem aí, ele é o diabo, Senhor. O que eu vou fazer lá? Vou abençoar a vida desse homem para quê? A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas para confundir o que, irmãos? As sábias. Você sabe por quê? Qual era a situação que o Saulo estava passando ali naquele momento? Era boa ou era ruim? Boa ou ruim? Boa ou ruim? Ruim. Ele estava doente, cego, sem comer, sem beber. O que o Saulo precisava? De uma palavra. Precisava de um homem de Deus que desse uma palavra de ânimo para ele. E no livro de Romanos 8:26, coloca para mim aí, Romanos 8:26, olha o que diz aí: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos como inexprimíveis. Quem estava intercedendo pelo Saulo ali naquele momento? O Espírito Santo já estava intercedendo por ele. Como, pastor, que o Espírito Santo estava intercedendo por ele? O que o Saulo estava fazendo quando o Senhor falou para Ananias? Orando, buscando. A Bíblia diz que aquele que busca, esse encontra. E aí ele diz mais, volta lá no Atos dos Apóstolos,
Versículo 12: E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que se tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, muitos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele tinha o que, irmão? Poder. Mas qual era o poder que ele tinha? O poder de prender qualquer pessoa que invocasse o nome de Jesus. Vou te dar um exemplo. O Davi está aqui. Vem aqui, Davi, rapidão. E aqui o Davi estava aqui falando de Jesus. O Saulo mandava prender. Prende esse homem. Por quê? Para Saulo aquilo era o que, irmãos? Uma seita. E aí acontece o que? Vamos lá, continuando, no nome de Jesus. Versículo 15: E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de quem? De Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Tem uma situação que o Paulo ele passa na ilha de Malta. Ele é picado por quem? Por uma serpente. Os bárbaros achavam que o Paulo iria morrer. Vamos esperar, vai acontecer, ele vai morrer, ele vai morrer. Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, e a Bíblia diz que quando o Paulo ele vem a uma fogueira, queima aquela serpente, e ele não morre. E provavelmente os bárbaros sabiam que aquela serpente era o que? Venenosa. Venenosa. E a Bíblia diz que o Paulo, naquela ilha de Malta, ele é usado por Deus para pregar o Evangelho, curar muitas pessoas ali, e com aquela mesma mão, ele curou o pai de Públio, e na ilha de Malta. Como pastor que curou o pai de Públio? O que o pai de Públio tinha? Uma diarreia. Então não era uma qualquer diarreia, era uma diarreia que ele estava morrendo. E o Paulo faz uma oração com aquela mão que foi, a cobra picou, e o que aconteceu? O milagre. Então, meu irmão, o que o Ananias deveria fazer? Somente obedecer, porque é Deus que escolhe, irmão. A Bíblia diz que muitos têm um chamado, mas poucos são o quê? Escolhidos. Tem pessoas que você veio, começou com você na igreja, estava do seu lado, você via que ela orava e tal e tudo. Hoje você fica triste, porque o Instagram mostra que ela está lá no arraial. O que adianta, irmão? Ficar com o mundo e perder a salvação. O que adianta, meu irmão, você ter tudo? Mas eu tenho uma felicidade naquele momento. Cuidado, irmão, muito cuidado. Sabe por quê? Vamos lá, versículo 16: E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e limpando-lhe as mãos, e disse o quê? Irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para torneis a ver, e sejas cheio de quê? Do Espírito Santo. Olha aí, irmão, que lindo, hein? O homem que era perseguidor estava sendo cheio de quê? Espírito Santo. Mas como, pastor? Você é um templo do Espírito Santo. Você é um templo do Espírito Santo. Eita, pastor, mas eu nunca consegui falar em línguas. Revisa a sua vida. Veja. Faça, meu irmão, um reset. Deixe as coisas velhas para trás. Porque quando o Ananias ele impôs as mãos, e ele chama o Saulo diferente, ele não chama o perseguidor, o diabo, não, ele chama de irmão. Irmão Saulo, ele chama de irmão. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho,
por onde vinhas, me enviou para que torneis a ver e sejais cheio de quê? Do Espírito Santo. Que lindo, que maravilhoso, porque o versículo 18 diz: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi o quê? Batizado. A Bíblia não diz: quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Que maravilhoso, que algo lindo estava acontecendo. Mas tudo isso por quê? Porque o Saulo, ele se tornou um templo de quem? Do Espírito Santo. E qual é a vontade de Deus? Que todos nós venham falar em línguas. Ah, mas eu estou passando uma luta, pastor. Olha, quem intercede por mim? O Espírito Santo. Sabe por quê? Vamos voltar aonde nós começamos, no nome de Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz: porque em tudo fostes o quê? Enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora diz assim, 9: fiel é quem, irmãos? Fiel é quem, igreja? É Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Quem? Com quem que você tem que ter comunhão? Com Jesus Cristo. E Jesus Cristo é quem? A palavra de Deus. Diga glória a Deus. É com Ele que você tem que ter comunhão, é com Ele que você tem que viver todos os dias. É, meu irmão, viver, orar, buscar, interceder e deixar Deus agir. Tudo isso para a glória de quem? De Deus. Esses 6 meses que está faltando para terminar o ano, busca uma vida com Deus, irmãos. Você não sabe o dia de amanhã. Eu não falei isso pela manhã, mas eu vou falar agora à noite. A Bíblia diz que é como vapor. O que você tem que fazer, faça agora. Ei, pastor, mas eu vou fazer o quê? Ame a sua casa, ame a sua família, ame o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, sua mãe. Se amanhã você não acordar, para onde você vai? Você não vai surgir numa borboleta, num cachorro, num gato. A Bíblia diz que um homem ele tem direito de morrer quantas vezes? Uma vez só. E quando você vai ficar nessa? Tem uma comunhão com Deus, irmãos, e essa comunhão só você pode conquistar. Eu não posso conquistar pelos meus filhos, nem pela minha esposa. É eu e quem? E Deus. Amém? Então vamos aplaudir Jesus bem forte.